Fala galera, beleza? Gabriel Bernardino aqui, professor de matemática. Bom, nesse modelo agora eu vou trazer para vocês umas ideias, uns macetes para a gente resolver algumas questões de análise combinatória. Essa palavra macete eu acho ela meio complicada. Eu vou dar aqui dicas dentro da análise combinatória, dentro das dúvidas que eu sempre encontro sobre a análise combinatória. E eu poderia dizer que dentro de análise combinatória eu vou te mostrar um macete. Macete. Mesmo, aquele que vai simplificar um pouco suas contas, sua vida, um deles. Mas pretendo tirar aqui duas dúvidas, pelo menos, que são duas dúvidas que, olha, eu tenho certeza que você já ouviu, seja na sua sala de aula ou que você já teve em algum momento, o que significa que muita gente aí já passou por isso. A primeira delas, dentro da análise combinatória, é somar ou multiplicar, né? Eu, como professor de sala de aula ou aqui com o Descomplica, já ouvi muitas vezes alguém levantar a mão, alguém mandar uma mensagem e falar assim: Bernardino, mas quando é que é para somar e quando é que é para multiplicar? Quando é que faz isso? E aí eu queria te trazer essa ideia e trazer o seguinte exemplo, e depois a gente faz um apanhado teórico sobre esse exemplo. Pode ser? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você quer sair de casa e para isso você precisa escolher duas peças de roupa, uma para a parte de cima e outra para a parte de baixo. Tudo bem? Agora, eu não quero aqui trabalhar com a ideia de sapato, joias, brinco, óculos, nada disso, boné, tá na parte de baixo, né? Enfim, roupas íntimas, nada disso. Eu quero saber apenas sobre a parte de cima e a parte de baixo. E para isso, você conta com a seguinte gama de possibilidades de roupas. Olha só. Imagina que você tem aqui, vamos botar assim, 5 blusas, tudo bem? Você tem 5 blusas. Você tem, vamos botar aí 3 calças. E vamos colocar aqui 3 bermudas. 3 bermudas. Porque a calça, eu queria pensar numa, sei lá porquê, às vezes me dá um negócio assim, mas 3 bermudas e vamos pensar 2 saias. Beleza? E 2 saias. Você quer arrumar uma maneira de sair de casa com uma blusa e uma parte de baixo, seja uma bermuda ou uma saia. Tudo bem? Tá. Obviamente você não vai colocar bermuda e saia juntos. Perfeito? A ideia não é essa. A ideia é ou uma bermuda ou uma saia. Você quer vestir alguém, se você não usa saia, mas eu não uso saia, Bernardinho, tudo bem, não tem problema. Pensa numa pessoa que você quer fazer esse vestimento, ou um boneco que você quer vestir, né? Um exemplo assim. Tudo bem? Beleza. De quantas maneiras você pode vestir essa pessoa? Com as duas peças, uma em cima e uma embaixo. E aí, a nossa ideia aqui parte do seguinte princípio: ou vai ser uma blusa com uma bermuda, ou vai ser uma blusa com uma saia. Tudo bem? Ou vai ser uma blusa com uma bermuda, ou uma blusa com uma saia. Show? Tudo bem? Então vamos pensar. Bermuda, blusa e bermuda. Ou blusa, eu botei um D, não sei porquê, blusa e saia. Repara que eu tenho alguns conectivos aqui, né, nessa frase que eu escrevi, nessa sentença que eu escrevi, eu tenho 3 conectivos. Um E, um OU e um E. Reparou? Tenho aqui, um E, um OU e um E. E o que isso significa para mim? Bom, significa que são 2 casos e que cada um dos casos tem 2 etapas. Percebe essa ideia? Eu tenho 2 casos para vestir, 2 possibilidades diferentes de contar a coisa, que são coisas com resultados diferentes, porque uma blusa e uma bermuda nunca vai ser igual a uma blusa e uma saia. E eu não estou falando do resultado numérico, eu estou falando do resultado do look, beleza? Porém, eu quero ambos. Então, dentro deles, inclusive, eu tenho um outro conectivo que é o E, que me mostra que cada um desses 2 casos tem 2 etapas para terminar o vestimento. Eu tenho que escolher primeiro a blusa e depois a bermuda. Ou eu tenho que escolher a blusa e depois a saia. Então, são 2 casos e cada caso com 2 etapas. E aí eu te digo o seguinte: qual é o processo que eu estou buscando? O processo que eu estou buscando é vestir essa pessoa. Se o processo que eu estou buscando é vestir a pessoa, então
eu vou multiplicar as minhas etapas até eu terminar de vestir. Aí você pode falar, ah, mas tem outra maneira de vestir. Show! Aí eu vou somar com as próximas maneiras de vestir que eu ainda não contei, ou seja, que complementam aquilo que eu já fiz ali. Dessa forma, a gente pode dizer que o meu E acaba virando uma multiplicação e o meu OU vai virar uma soma. Então, toma cuidado com isso. Quando eu tiver um processo e etapas desse mesmo processo, eu estou falando de uma multiplicação. É o E. Eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Mas eu também posso, então, ou eu posso fazer dessa maneira, que é com isso, com isso, com isso e com isso. Enquanto tem um E, eu vou multiplicando. Enquanto tem um ou, eu vou somando. E aqui, então, para eu terminar essa conta, eu vou pensar, eu tenho 5 oportunidades para as blusas, vezes, quantas bermudas? 3. Ou 5 blusas e 2 saias. Então, vezes 2. Esse ou vira um mais. Lembra que eu sempre faço multiplicação antes de soma. Então, eu tenho 15 mais 10, me dando um total de 25 maneiras diferentes de organizar esse problema. E aí, fica bem claro pra gente agora quando é que eu somo e quando é que eu multiplico. Porque eu somo quando eu tiver casos diferentes de resolver o mesmo problema, mas que essas coisas não contam, e eu multiplico quando elas são etapas desse mesmo processo. É legal você pensar no seguinte, olha só, eu tenho bermudas e blusas. Eu posso fazer esses. Beleza, pensa no processo se você fosse contar de um em um, né? Eu vou fazer aqui uma árvore, né? Com as minhas 5 blusas, então B1, B2, B3, B4 e B5. E com as minhas 3 bermudas. Aí eu vou botar bermuda, como já tem um B ali, eu vou botar R. Então bermuda 1, bermuda 2, bermuda 3. E eu vou fazer todas as minhas ligações. É por isso que eu multiplico, porque eu tenho 5 para combinar com 3. Isso vai dar 15 ligações. Aí alguém pode falar assim, pô, mas beleza, tudo bem. Mas você não contou aí as bermudas com as blusas com as saias. Então peraí, que eu vou fazer outra ligação. E eu vou achar mais 10 possibilidades. Eu vou acabar somando essas 15 com essas 10. Percebe? É mais ou menos essa ideia. Show? Essa foi a primeira dica, primeiro macete para análise combinatória. Vamos para o segundo? O segundo é uma outra pergunta. Uma outra pergunta começa. Vou apagar aqui, hein? 3, 2, 1, apaguei, hein? O segundo é uma outra pergunta como essa. E a pergunta é a seguinte. Vem cá. É arranjo ou combinação? Arranjo ou combinação? Já ouviu falar disso? 2. Arranjo ou combinação? Essa é uma segunda pergunta importante. E aí vem aquela velha dúvida. O que é arranjo e o que é combinação? Quando é que eu uso eles dois? Tem muita gente que gosta de falar a seguinte frase. A ordem importa. Tem muita gente que gosta de pensar nessa frase aqui. E eu não gosto dela, mas eu vou frisar ela aqui pra gente falar um pouco sobre ela. Eu não gosto dessa frase, eu vou te mostrar. A ordem importa. O que é arranjo e o que é combinação? São duas técnicas de contagem. São duas maneiras de eu cortar caminho para fazer uma contagem. Então agora eu vou te trazer um exemplo e a gente vai falar sobre esse exemplo rapidinho, que é o seguinte. Imagina que você tem uma corrida com 10 corredores. Beleza? Exemplo. Eu tenho uma corrida lá com 10 corredores. Né? Um campeonato de corrida, pode ser carro, pode ser a pé, como você quiser. 10 corredores. A minha pergunta são duas perguntas, A e B. Obviamente vai ser por arranjo, eu torcer por combinação, eu quero discutir a diferença entre elas. A pergunta é, de quantas maneiras eu posso formar o pódio? Beleza? Então, de quantas maneiras? Então, maneiras de formar o pódio. Para quem não sabe, pódio é aquele lugarzinho onde sobe o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora, né? Você tem isso nas corridas de carro, você tem isso nos atletismos, tem isso nas Olimpíadas, muitos pódios, ouro, prata e bronze, né? Aquela coisa. Então, maneiras de formar o pódio. E a outra
é B. Quantas são as maneiras de escolher 3 corredores para uma foto. Então eu quero saber essas duas coisas. Maneiras de formar um pódio e maneiras de escolher, faltou o H aqui, ó, escolher. O professor está analfabeto hoje. Escolher 3 corredores para uma foto. Qual é a diferença dessas duas perguntas? E aí eu te trago a ideia. Se eu quero formar o pódio, isso significa que eu preciso pensar que um vai ter ouro, outro vai ser prata, outro vai ser bronze. E se eu trocar a ordem desses caras, faz diferença? Pô, faz. Se for Olimpíada, muda o quadro de medalha. Se não for, se for só uma disputa entre eles, muda a premiação, muda o prestígio. Ser ouro, prata e bronze, muda até o prêmio, a medalha é diferente. Então, olha, faz diferença. Nesse caso, a gente diz que a ordem importa. Porque faz diferença a ordenação. Então, dos 10, além de escolher 3, eu vou dizer que a ordem com a qual eu escolho eles 3 faz diferença. Eu quero contabilizar todas as ordens de escolhê-los. E aqui embaixo, maneiras de escolher 3 corredores para uma foto. Faz diferença quais são os 3 corredores? Não faz, concorda? Não faz muita diferença quais são os 3 corredores que eu vou escolher para fazer a foto. Quer dizer, quais são eles faz, mas não a ordem que eles vão entrar. Se eu vou escolher o A, B e o C, ou o C, o B e o A, os 3 vão estar na foto. Então não vai fazer a menor diferença. Qual dos dois eu vou usar onde? Então, sempre que eu pensar que todas as ordens de escolha querem ser contadas, eu vou utilizar arranjo. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar um arranjo. Enquanto que nesse aqui, eu vou usar uma combinação. Tá. Agora vamos fazer a conta para você entender. Qual a diferença entre eles, entre o arranjo e a combinação. Vamos lá. O que é o arranjo? Então vamos lá. O arranjo, vamos botar as contas aqui desse lado, ó. O arranjo de N P a P, a gente escreve assim, é uma vírgula aqui, significa que eu tenho um total de N caras e vou chamar só P, beleza deles? Nesse caso, o meu total é 10 e eu quero escolher 3, fazendo a importância da ordem. Então vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Deixa eu escrever primeiro genericamente, para a gente ter ela aqui, ó. Vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Isso significa aqui, então, que nesse caso eu estou fazendo o arranjo de 10, 3 a 3. Agora sim, 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que é essa exclamaçãozinha, né? A gente está acostumado já a fazer. E o 10 fatorial sobre 10 menos 3 dá 7. Isso vai dar 10 fatorial sobre 7 fatorial. Vou botar mais para cá, ó. O arranjo de 10, 3 a 3 é igual a 10 fatorial sobre 7 fatorial, que é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8. Que olha só, eu cortei o 7 fatorial de cima porque eu tinha 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu cortei do 7 para baixo, tem em cima e embaixo multiplicando, eu cortei ambos. E aí, quando eu corto, sobra só 10 vezes 9 vezes 8. Tudo bem, isso aqui dá 720. Mas eu quero te mostrar antes que esse arranjo ele pode não ser tão útil assim. Afinal de contas, bastava eu pensar, eu quero escolher 3, eu tenho 10, 10 vezes 9 vezes 8. Pô, Bernardino, então significa que o arranjo não é tão importante assim? É mais ou menos isso. Eu, por exemplo, nunca uso arranjo. Eu sempre acabo pensando no arranjo como essa possibilidade de fazer por tracinho. Quero escolher um dos 10, 10. Sobraram 9. Segundo, 9. O terceiro, 8. Pronto, 10 vezes 9 vezes 8. É isso. O arranjo acaba sendo uma fórmula extra, uma fórmula a mais, que não faz tanta diferença. Agora,
A combinação já muda um pouco a história. Por que na combinação fazer 10 vezes 9 vezes 8 não seria suficiente? Porque quando eu faço 10 vezes 9 vezes 8, eu estou podendo sortear a ordem ABC e estou podendo sortear também a ordem BCA, que para o segundo caso é inútil. Então a combinação ela se encaixa aqui porque na combinação eu só escolho. Enquanto que no arranjo eu escolho e conto todas as opções, na combinação eu só quero saber o número de maneiras de pegar um punhado assim de 3 dos 10. Pegar 3 pessoas das 10. Pronto. Essa é a combinação. Então, qual é o número de maneiras de fazer isso? Vai ser a combinação de NPAP. Que, tá vendo? Tô botando ela genericamente. Então, essa aqui é o genérico, ó. E embaixo eu tô tratando do exercício, né? Então, genericamente, como é que é a combinação? Genericamente, a combinação de NPAP é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Repara como a conta das duas é muito parecida. A conta delas é muito parecida. A diferença é que a combinação tem um P fatorial aqui embaixo que aparece, que aqui não tem. Então a conta é muito parecida. Ou seja, essa coisa aqui vai ficar assim. Combinação de 10, 3 a 3. 10 fatorial sobre 3 fatorial, porque o P é 3, vezes 10 menos 3 fatorial. Ou seja, 10 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial. Só que, olha, eu já entendi que o 10 fatorial, quando eu divido pelo 7 fatorial, fica só 10 vezes 9 vezes 8. Eu entendi aqui de cima. Então aqui, se eu simplificar, vai ficar assim, ó. A combinação de 10, 3 a 3 vai ficar 10 fatorial, não, 10 vezes 9 vezes 8, já simplificando, sobre o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí vem o macete que eu falei lá no início da aula que eu ia te dar. Lembra que eu falei que eu ia te dar um macete? Tá aqui o macete. O macete é o seguinte. Toda vez que você quiser fazer uma combinação, você tem um total e você tem uma quantidade que você quer escolher dali. 10 fatorial, quer dizer, combinação de 10 elementos tomados de 3 em 3. Que é isso que a gente está fazendo, né? Combinação de 10, 3 a 3. Como é que eu vou escrever? Eu preciso escrever a fórmula inteira? Não. A fórmula vai sempre ficar assim, ó. 10, começa pelo maior, né? Pelo N. 10. E você vai descendo. Quantos números você vai escrever? Aquela quantidade que está aqui, ó, do lado. 3 números. Então, você começa com 10, 3 vezes, então você 10, 9, 8. Embaixo, vou botar esse número que ficou o P fatorial, 3 fatorial. Vou dar outro exemplo. Combinação de 12, 2 a 2. Vai ser 12, 2 a 2, vezes 11. Só são 2 números em cima. Embaixo, 2 fatorial. Combinação de 8, 4 a 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 4 números em cima, do 8 descendo. E embaixo, vai botar lá o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Depois se simplifica. Aqui, por exemplo, a gente pode simplificar. E aí, nessa simplificação, eu vou ter o resultado 120. E aqui, 720. Ficou apertadinho, né? Mas eu acho que, como é um vídeo de dicas aqui, uma ideia bem de macetes, eu acho que ficou clara essa ideia. Olha, queria deixar bem claro para você que essa aula que a gente fez aqui agora é uma aula que trabalha macete, mas ela não é suficiente para você aprender o conteúdo inteiro. Ela é uma aula meio introdutória, uma coisa assim. Se você quiser todo o conteúdo, aí você tem que assinar o nosso Descomplica Top. Ele é um plano bem completo, bem completo. Falta pouco pro Enem, a gente sabe. Falta pouco para as provas que você quer chegar, mas ele dá conta disso. Então, chega com a gente, assina aqui. Se você for aqui embaixo, tem o link, né? Na nossa descrição, você vai pegar o link aqui na descrição. E lá no link, você vai conseguir um desconto especial, o preço que a gente está anunciando aqui para você agora. Então, não deixa de assinar o Descomplica Top para ter acesso a todos os conteúdos. E aí, quando eu falo todos os conteúdos, eu falo, além das aulas online, todas elas, é muito importante você sabe que você pode treinar, cara. Dá para treinar tudo, ou seja, tem um pacote de exercícios inteiro para você e muitas aulas gravadas lá também. Então, poxa, chega com a gente, chega junto, beleza? Te espero na próxima, a gente se fala para uma próxima aula, para um próximo momento, quem sabe juntos no Descomplica. Falou? Tchau, tchau, um abraço, valeu.